O publicitário Antônio Costa Neto queria ser escritor. Se formou em filosofia e ciências sociais, escreveu peças de teatro, ajudou a criar a TV Colosso, redigiu episódios do Você Decide, além de quadros para o Fantástico na Rede Globo. Sem contar que criou campanhas políticas para Lula, Fernando Henrique Cardoso, Gilberto Kassab e Ciro Gomes. Toninho, antes de falar em propaganda, como é que faz o marqueteiro para convencer o público a acreditar em políticos de ideologias tão diferentes? Evidentemente, quando a gente faz uma campanha, a gente não convence todo mundo. Existe um público que ele é predisposto a votar num ou no outro. O que você precisa fazer é entender essa predisposição e incentivar Então, a gente identifica dois tipos, pessoas mais liberais, pessoas mais conservadoras, e falando especificamente de Fernando Henrique Cardoso e Lula. Daí. Uhum. Então você identifica essas pessoas e conversa com elas de forma que elas queiram, que elas estejam predispostas a ouvir. De formas diferentes. De formas diferentes. Na verdade, os temas são os mesmos, né? Quando se trata de campanha política. As pessoas estão preocupadas com educação, com saúde, com moradia, com emprego. Então é o mesmo assunto, só que a abordagem é um pouco diferente, Laura. Uhum. Então, basicamente é isso. E apesar da sua vocação para a literatura, sua carreira começou mesmo na publicidade em Porto Alegre. E já em São Paulo, depois de ganhar um leão pela Haddad, você trabalhou na Fischer e Young Rubicam. Agora, o reconhecimento veio mesmo com o McDonald's? Quando a gente fica mais velha, a gente fica mais independente, mas os nossos pais continuam a nos tratar como criança. A gente fica mais alegre, mas chora muito mais. A gente se interessa mais pelos meninos e eles se interessam mais pela gente. Ontem à tarde, eu estava no McDonald's com a Camila Martino, a Paula Mariani e a Carolina Bahia. Foi um dia muito divertido. Estávamos falando de assuntos divertidíssimos. Aí, os assuntos chegaram. Eram o Rafael Martinelli, o Beto Andrade, o Fábio Fó e o Eduardo Conta. A Carolina olhou para o Fábio. O Eduardo olhou para a Paula. A Camila olhou para o Rafael. E o Beto olhou para mim. Deu tudo errado. O certo era o Rafael olhar para a Paula, a Carolina e a Camila olharem para o Beto e o Eduardo e o Fábio olharem para mim. A vida tá ficando complicada, mas cada vez mais divertida. Assinado Alessandra Marques. Eu acho que aí que a minha carreira teve essa mudança, que eu fiquei mais conhecido, porque eu acredito que não é exatamente premiações em Cannes ou qualquer festival internacional que fazem um criativo ser mais conhecido. O que faz é uma campanha memorável, uma campanha que é popular. Então eu acho que o McDonald's foi uma campanha popular, tanto a primeira campanha Gostoso como a Vida Deve Ser, mas principalmente a campanha do Big Mac, do professor Pasquale. Quando as pessoas reconhecem, quando o público reconhece, daí isso traz isso vem para você de forma de reconhecimento também dentro da profissão. Então, tem várias pessoas que eu conheço que ganharam Cannes, ganharam Clio, e as pessoas não conhecem a campanha que ganhou Cannes ou Clio. Uhum. Enquanto quando você faz uma campanha que é memorável, aí sim você passa a ser um cara mais reconhecido. Esse trabalho você fez na Taterca, e nessa mesma agência tinha um outro case que pode ser considerado igual, que era um case popular, que era o case do Banco Real, né? O Banco Real, isso. Esse case do Banco Real foi quando a Taterca ela se uniu ao Luiz Toledo. O Luiz Toledo trouxe a conta do Banco Real e ele já tinha, mas importante aqui o Real e tal, ele já tinha esse bordão que ele tinha criado. Então, a gente criou novas campanhas naquele tempo e é outra campanha também bastante popular, né? Que o pai da criança é o Luiz Toledo. Eu simplesmente continuei a campanha que ele tinha criado. Daqui a pouco o Moreira vai entrar no cheque especial. A mulher do Moreira preparou esta festa surpresa para ele. Agora, surpreso mesmo, o Moreira vai ficar quando souber que é ele quem está pagando tudo isso. Mas isso não é importante. Parabéns pra você, Moreira! O importante é que o Moreira tem Real Master, que dá 10 dias por mês sem juros no cheque especial. Só o cliente real tem Real Master. Isso é importante. O Moreira merece esse presente. O seu trabalho para a McDonald's, na verdade, ele era um trabalho internacional.
Você acredita que foi isso que te levou para a Bates dos Estados Unidos? Não, eu tive, o McDonald's, ele foi o resultado da campanha Gostoso, como deve ser, ganhou por 3 vezes consecutivas o McDonald's World Award, que é a melhor campanha entre todas as agências que fazem McDonald's do mundo. Mas isso eu acho que me deixou internamente conhecido. Acho que a questão da Bates foi muito específica, porque eu trabalhava na Newcomb Bates com o Roberto Justus, e nós tínhamos a conta que não era BellSouth ainda, esqueci como se chamava o cliente, mas a gente fez a campanha para a América Latina. Eu fui convocado para ir para os Estados Unidos para criar a campanha para a América Latina. Nós ganhamos essa concorrência. Logo na sequência, a mesma pitch que era para a Mercedes-Benz. Eu fui e coordenei também uma equipe da América Latina inteira e ganhamos outra vez essa concorrência. E daí, ganhando 2 concorrências para a América Latina, a Bates achou que era interessante. Eu dirigi a criação da América Latina desde Miami. Foi isso que aconteceu. Toninho, apesar da separação deles, parece que as histórias de Roberto Justus e Eduardo Fischer sempre se misturam, né? Depois de trabalhar com o Justus, você acabou criando um vínculo com o Eduardo que rendeu até uma sociedade. Exato. Como é que foi o desempenho da Fischer Miami? Vamos, mais uma vez. Oh, my baby, oh, my baby, oh, my baby, baby, baby. Para tudo. Ué, foi, quero ir ao banheiro. Ah, faz aí mesmo nas faldas. Ridículo. Isso é só pra lembrar que chegou o Baby MTV. Baby MTV, rádio FM, fone, você pode ter 50% de desconto nas ligações para agitar a balada. Baby MTV, o celular inteligente da Telesp Celular que é show. A Fischer Miami é este projeto de ser uma agência regional na América Latina do Eduardo. E o escritório de Miami, como a maioria dos escritórios regionais que estão lá em Miami, eles são quase que uma representação. Eles trabalham, na verdade, com agências da América Latina. Então, os headquarters dos clientes, normalmente eles estão em Miami para clientes regionais, mas a atuação mesmo é para o mercado latino-americano. Então, era uma agência muito pequena, lá em Miami com o Eduardo, e eu trabalhava basicamente para México, Venezuela, Colômbia e Argentina. Então não era um trabalho, não existia uma agência como se conhece. Regional. Então existia mais um escritório regional para atender a América Latina. Entendi. Tá. Um dos seus trabalhos mais importantes nos Estados Unidos foi a campanha de convocação ou conscientização do voto latino. Naquela época, já era um indício de que o mercado hispânico naquele país estava explodindo? Man, I didn't vote for this. Vote? Did you say vote? Hey, check it out. This is about the votes. We don't vote. We don't count. Why do you think we're stuck here, Chuck? Yeah, well, if we don't vote, man, we could be stuck here to the year 2000. Maybe by then we can put a vato in the White House. And maybe Santana will still be around. Could happen. All right, ladies. Move it. Sem dúvida, sem dúvida. Eu trabalhei em 2 campanhas especificamente. Eu trabalhei na campanha presidencial de John Kerry, candidato democrata à presidência da República, e trabalhei na campanha do candidato democrata Antônio Villaraigosa. Então, o que a gente sabia? A gente sabia que o voto hispano ele ia decidir a eleição. Principalmente quando era em Los Angeles. Este voto decidia a eleição. Então, a importância deste eleitorado era claro. E quando eu falo a importância do eleitorado, tem essa contrapartida, que é a importância do público consumidor. Então, as agências hispanas também, Los Angeles é mais de 50%, tem origem hispana. Não quer dizer que são pessoas que acabaram de chegar, são pessoas de segunda e terceira geração. Descendentes e tal. E o que acontece nessa campanha para incentivar o voto é que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Então, muitos hispanos acham que não precisa votar, que não vai adiantar. Então, tem aquele filme que eu criei do Vietnã, que os caras falando que eles vão votar, que eles precisam se inscrever, porque eles podem mudar essa situação de os hispanos é que iam para a guerra.
né, na época do Vietnã, a maioria do exército americano que estava nessa guerra era a maioria hispana, que eram as pessoas que podiam morrer, vamos dizer assim. Então eles falaram assim, nós temos que ser ativos, nós temos que ser importantes para o nosso voto contar e para que essa situação não se repita. Este filme do Vietnã foi um filme que marcou bastante, foi um filme bem importante. Eu diria que, dentro deste contexto de marketing político, este filme do que eu fiz para o Vietnã é tão importante como os filmes de McDonald's que eu fiz aqui. Na sua volta ao Brasil, provavelmente você encontrou um mercado diferente, né? Hoje a gente vê trabalhos seus, por exemplo, que envolvem uma interação maior da marca com a consumidora, e as consumidoras chegam a ser até protagonistas de comerciais, como no caso de Neutrox. E no caso de Vigor Kids, por exemplo, é um filme bonito de imagem, simples, porém com uma trilha de muito apelo musical ao público infantil, é isso? Gente, é a Flávia Alessandra. E ela também usa Neutrox. Ai, deixa eu ver. Flávia Alessandra. Cadê? Nossa, eu uso o mesmo condicionador da Flávia Alessandra. Ela que usa o mesmo que a gente. Neutrox, com queratina hidrolisada que nutre e repara os fios. Neutrox trata dos meus cabelos, eles ficam macios e com brilho intenso. Todo mundo sabe que Neutrox funciona. Eu adoro. Sim. Eu acredito num tipo de propaganda. Eu não sei se porque durante toda a minha carreira eu sempre tive uma atividade criativa paralela. Eu vejo criação como uma entidade com fins de lucro. Então, para mim, eu me entusiasmo muito mais com um filme que fale diretamente com o consumidor, que não deixe dúvidas, que crie essa empatia, independentemente desse filme ser um filme para ganhar prêmio ou não. Então, essa coisa de... Eu acho que eu tenho essa sensibilidade de saber fazer coisas mais populares, coisas que rendem. Eu acho que o que está acontecendo hoje com a Vigor, com todos os filmes que a gente está colocando, são filmes extremamente bem-sucedidos para aquilo que eles se propõem a ser, vender o produto deles. Você trabalha para a Vigor para públicos completamente diferentes, né? Criança, mulheres, público que é adepto da vida mais saudável, então quer produto light, o outro gosta de mais sabor. Essa versatilidade, ela é combinada com o departamento de marketing do anunciante? O anunciante é que traz essa necessidade, né? Então, não existe nada que eu faça, eu não penso nada que não seja uma coisa totalmente focada na necessidade do cliente. Então, eu converso muito com o departamento de marketing, eu consigo ter boas relações com clientes, normalmente, porque eu gosto de me inteirar e entender o que eles estão fazendo. Então, uma vez que eu entenda o que eles querem, daí eu busco as soluções e ofereço para eles. Então, essa coisa de... esse contato meu, eu sou acho que tem muitos criativos assim também, eu sei, mas eu sou um criativo que estou muito do lado do cliente sempre, ao lado do cliente sempre. Eu estou muito presente dentro do cliente para poder entender o que ele quer. Eu vou fazer compras no mercado, eu vou ver onde é que está na gôndola o iogurte, eu fico prestando atenção nas pessoas, como é que elas compram. Então, eu me interesso por isso. É uma coisa que eu gosto, que para mim não é um interesse que eu diria, este é um interesse publicitário. Não, este é um interesse de gente. Eu me interesso por gente. Eu me interesso até pela minha veia de ficção, eu gosto de saber como as pessoas funcionam. E daí isso deslocado para o mercado publicitário, como é que elas funcionam diante de uma determinada oferta de algum produto. Então é basicamente isso. Dentro desse pote tem uma surpresa que ninguém sabe explicar bem. O sabor que tem é cremoso, é gostoso, é saboroso. Requeijão Vigor é cremoso, é gostoso, é saboroso. Requeijão Vigor, o mais vendido do Brasil. Saboroso e cremoso como deve ser. Toninho Neto, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado. E no próximo videoblog, mais uma personalidade da propaganda brasileira. Até lá.